Olá, eu vou fazer o workshop para você, que é o Viagem ao Mundo Cervejeiro. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, ele vai estar ali abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, num e-book que eu vou disponibilizar para você. Você vai entrar no link desse e-book, vai digitar o seu e-mail, vai cadastrar o e-mail e você vai conseguir baixar esse e-book. Ou seja, todas essas informações que eu estou trazendo para você aqui no workshop, no vídeo, você vai ter no e-book, tá ok? Então fica tranquilo, se você estiver acompanhando antes de imprimir ou de já ter de forma digital esse e-book, pode acompanhar tranquilo que depois você vai conseguir rever todo o conteúdo acompanhando pelo e-book, tá ok? Até mais! As escolas cervejeiras. A escola alemã, ela tem a referência da escola alemã, mas ela abrange ali a Alemanha, Áustria e República Tcheca, né? A escola alemã ela é uma escola extremamente respeitada por vários motivos, né? Ela é extremamente respeitada porque foi a primeira que gerou a primeira cerveja clara no mundo, foi a escola alemã, e também por conta da padronização das receitas deles. A comunidade alemã abraça fortemente cada cervejaria que se instala. Então, eles valorizam a cerveja que é produzida no bairro. Cada bairro lá normalmente tem a sua cervejaria, às vezes tem bairro que tem mais cervejarias. Eles bebem muito localmente. E normalmente, quando eles saem daquela determinada região, que eles estão ali acostumados, quando eles vão para outra região, a cerveja sempre tem uma diferença, né? Então, por exemplo, uma Pilsen, uma Helles de Munique. Então, por aí você já vai vendo que tem essa diferença da produção deles. E eles respeitam muito isso, né? Tanto é que lá não se pede uma Pilsen, não, é uma cerveja clara, né, que eles pedem, no caso, dependendo. Então, aí serve-se a cerveja clara do local, onde você está ali, por onde você está passando. Eles têm a lei da pureza alemã, que eles criaram em 1516. Então, em 1516, a lei da pureza alemã, quando foi criada, ela foi criada estabelecendo que as cervejas lá só poderiam utilizar água, malte e o lúpulo. E aí, quando foi lá na época de Pasteur, que Pasteur descobriu a levedura, aí eles pegaram e incluíram água, malte, lúpulo e levedura na lei da pureza. Então, na Alemanha, a lei da pureza ela é respeitada até hoje, e essa lei da pureza ela estabelece que as cervejas lá elas só sejam produzidas com água, malte, lúpulo e levedura, tá? Inclusive, essa lei lá é tão respeitada que em outros países normalmente eles usam sais, né, para controlar, né, a água, né, controlar o pH, enfim, fazer com que a água fique adequada para a produção da cerveja. E lá eles não utilizam isso. Inclusive, por exemplo, para controlar o pH, eles usam um malte acidificado do próprio mosto que fica ali, que eles reservam, e eles vão fazendo isso. Para ver como eles levam a sério essa coisa da lei da pureza na Alemanha. Isso lá não é brincadeira, né? A lealdade à cultura regional, então, e a cerveja local. Cada cidade, vila, bairro tem a sua pequena cervejaria, como eu havia dito.
Então eles respeitam muito isso, né? Isso faz parte da tradição deles, né? É marcada por tradição, seriedade e comprometimento. Então a padronização para se produzir uma boa cerveja, eles sempre vêm com aquilo. Como eu havia dito na parte de insumos, né? Como a levedura lager, que na grande maioria dos estilos lá são lagers, que eles utilizam para produzir a cerveja, como as lagers não geram o subproduto de fermentação, eles têm que ser muito categóricos na produção para justamente como a lager só utiliza o aroma e o sabor dos insumos, para que a cerveja deles fique equilibrada, para que não tenha defeito. Porque quando a gente utiliza muito insumo, às vezes, se a cerveja tiver algum defeito, aquela quantidade a mais de insumo consegue dar uma disfarçada. Cervejas do estilo lager, não. Elas normalmente têm que estar extremamente bem equilibradas e seguindo o padrão de produção para justamente não ter o problema de off-flavors na cerveja, que são os defeitos. Off-flavors são os defeitos que existem nas cervejas. Agora a gente vai para a escola inglesa. A escola inglesa ela abrange Inglaterra, Escócia e Irlanda. A escola inglesa ela é uma escola tradicional na produção de ale, das cervejas do tipo ale, que tem como marca registrada baixa carbonatação. Então as cervejas inglesas, elas normalmente têm uma baixa carbonatação, por conta da tradição dela, que ele já vem trazendo isso, e acaba que uma das coisas que caracteriza as cervejas da escola inglesa é a baixa fermentação. São cervejas encorpadas, normalmente com aromas e sabores que elas arremetem, elas trazem ali notas de malte bem acentuados, né? E notas do lúpulo. Normalmente essas notas que vêm na escola inglesa são notas que vêm com caráter herbais, terrosas e condimentadas, de tempero mesmo. Então é uma tradição dos lúpulos que eles utilizam. Então, quando a gente está fazendo um teste cego, que serve uma cerveja sem a gente ver o rótulo para falar de que escola que qual a fermentação, todas essas informações que eu estou colocando aqui para você é justamente o que um sommelier de cerveja utiliza para estar fazendo esse reconhecimento dessas cervejas de cada escola, né? A escola inglesa ela é muito famosa também pelas cervejas de guarda, em barris, por conta das madeiras, né, que eles guardavam. Na época, o transporte das cervejas, quando eles eram feitos a grande distância, principalmente quando eles pegavam aquelas rotas da Índia, que saíam da Inglaterra, que tem um clima bem ameno, e quando eles iam para aquela rota, as cervejas esquentavam e às vezes azedavam no caminho. Então, essas cervejas elas ficavam guardadas em barris, e aí tem um fato muito curioso também, que eles descobriram que quando eles começavam a lupular mais as cervejas, a colocarem mais lúpulo na cerveja, essa cerveja ela não estragava com tanta facilidade. E aí hoje a gente sabe que o lúpulo ele tem um caráter bacterostático, ou seja, ele inibe a proliferação de bactérias ali dentro daquele ambiente que ele está inserido. E os ingleses descobriram isso nessa rota das Índias, para não estragar as cervejas que eles carregavam armazenadas nos barris de madeira, eles começaram a lupular mais essa cerveja, assim eles não perdiam cerveja na viagem. A escola inglesa ela tem um elevado consumo de cerveja em barris, tipo keg e cask, que eles chamam, né? Inclusive tem alguns pubs na Inglaterra que ao entrar lá, às vezes eles não têm torneira, às vezes por tradição eles têm os casks, que são barris hoje de inox, que ficam com aquela cerveja ali, eles vão na torneira ali direto e tira. Antigamente era nos barris de
madeira mesmo, né, que eles deixavam guardadas ali, armazenadas ali. E eles têm uma tradição muito forte também, a escola inglesa, nas porters, nas pale ales, por conta da água de Burton, né? Burton-on-Trent, que é uma água fantástica para a produção de cervejas escuras, né? E esse estilo de cerveja porters é bem legal, tá falando que esse estilo de cerveja ele foi criado praticamente para as pessoas que trabalhavam no porto, ali os estivadores, né, o pessoal do cais que trabalhava no cais, para justamente estarem bebendo ali ao longo do dia. Então esse estilo de cerveja, a porters, ele foi criado para esse público na época, né? Quer dizer, os caras já estavam ligados no marketing lá na época, né? Agora eu vou para a escola belga. A escola belga, ela vem marcada pelas receitas sem estilos, ou seja, a gente vê falando muito dentro das escolas vários estilos. A escola belga, ela engloba muitos estilos dentro do fruit beer. Então, quer dizer, são cervejas com adições de frutas. Então, essas cervejas, na sua grande maioria das vezes, elas não são catalogadas nos guias, porque às vezes elas não têm um padrão para estar seguindo ali. Então, são cervejas sem estilo. Elas não têm um estilo detalhado ali para ser seguido à risca, para estar refazendo ali. Claro que cada cervejaria, quando chega na sua receita, que ela acredita que seja a receita ideal da cerveja, ela vai padronizar aquela receita e vai estar fazendo ela ali, perpetuando ela, né? Então, são cervejas que são marcadas pelas receitas sem estilo. Eles dão muito mais ênfase ao frutado, nas frutas que eles usam, e ao malte do que ao lúpulo. As cervejas belgas, na sua grande maioria, elas não trazem o lúpulo como estrela da cerveja. Normalmente são os aromas e os sabores ali do malte, né? E das frutas que são utilizadas. Muitas cervejarias, antigamente elas produziam em fazendas. Então, e não tinha enchedora, né, para encher e envasar, as garrafas também não tinha. Então era comum, os clientes levavam as embalagens que eles iam consumir a cerveja, eles levavam as embalagens para aquela cervejaria lá nas fazendas, eles enchiam de cerveja e aquelas embalagens retornavam para casa. Então aquilo, na grande maioria das vezes, aconteciam outras refermentações daquela cerveja naquele vasilhame que a pessoa levou para envasar a cerveja. Isso é um fato bem curioso, que é o que traz e faz de tão especial as cervejas da escola belga, né? A escola belga ela tem muita tradição e muita riqueza no serviço. Quando eu falo serviço, é tudo que a gente utiliza para servir a cerveja, é a forma que a gente serve a cerveja para quem vai estar bebendo. Então, eles têm esse serviço diferenciado por conta da riqueza de copos. A cerveja belga, ela praticamente tem um copo para cada estilo de cerveja. Cada cervejaria desenhou ali o copo adequado para melhorar, né, a experiência do consumidor estar consumindo ali a cerveja que eles produzem. Eu acho isso fantástico e isso é essa postura, né, que eles tiveram é uma das coisas que tornam a cerveja belga, a escola belga tão atraente e tão atrativa, né, para a gente estar buscando, né? O cuidado para servir a cerveja belga. É muito comum as cervejas belgas elas virem com um sedimento no fundo da garrafa. Então, quando a gente vai servir essa cerveja para alguém, vai fazer esse serviço, a gente tem que tomar o cuidado, quem está servindo tem que tomar o cuidado
de servir a primeira cerveja que está ali no copo, e o restinho que fica no fundo da garrafa, que fica com esse sedimento, que normalmente é ali resto de levedura que ficou em suspensão, né, na sua grande maioria das vezes, por conta até da fermentação com as leveduras selvagens e tal, elas vão lá e ficam no fundo da garrafa. Então, esse fundinho que a cerveja vai ficar mais turva, esse restinho que fica no fundo da garrafa, normalmente ao servir a gente serve num copinho menorzinho e apresenta isso para a pessoa que a gente está servindo, para ela ter ciência de que aquilo é o restinho da garrafa que está com fermento ali, tá ok? Agora eu vou apresentar para você a escola americana. A escola americana, ela é a escola mais nova dentre todas. E a escola americana ela é muito respeitada. Apesar de ser uma escola nova, ela é muito respeitada no meio cervejeiro. Durante os 6 primeiros meses de 2012, foram vendidos 6 milhões de barris americanos de cerveja artesanal, que é equivalente a nada mais, nada menos que 7 milhões de hectolitros. Para você ter uma ideia, 1 hectolitro corresponde a 100 litros de cerveja. Então eles venderam 7 milhões de hectolitros. Eles geram 104 mil empregos diretos, incluindo as brigadas de brewpubs. Quando a gente fala brigada, quando vocês ouvirem essa expressão, brigada é uma referência que a gente dá à equipe de atendimento de um determinado bar ou de um determinado restaurante. E brewpub é justamente um lugar onde produz a cerveja que serve no local. Então, brewpub é um bar que eles mesmos produzem a cerveja que eles fornecem ali no local. Legal isso, né? Hoje no Brasil tem vários brewpubs. A escola americana, ela é marcada pela intensidade, pelo exagero. Então, assim, quando a gente fala isso, não é que está menosprezando ou que está falando mal. Inclusive, a grande maioria das pessoas que já estão acostumadas com a cerveja artesanal, elas em algum momento, elas pediram esse exagero, elas pediram essa intensidade, porque a escola americana, ela entrega uma cerveja absurdamente mais lupulada do que as das outras escolas. Então isso fez com que mudasse o movimento de produção cervejeira, inclusive com os cervejeiros caseiros, né? Os cervejeiros caseiros, os americanos, eles tiveram uma felicidade muito grande porque eles foram coautores desse movimento que aconteceu da cerveja no mundo, né? Então, muita coisa veio partindo da escola americana. Apesar de ser uma escola nova, é uma escola que é muito bem posturada. Assim também como essa coisa do exagero. Eles conseguiram fazer com esses exageros, né, que eles utilizam, descobrir algumas receitas de cerveja que não existia. Então a escola criou muita tendência, né? Por ser uma escola mais nova, ela começou ali no começo, pegando ali e reproduzindo cervejas dos estilos, né, da escola belga e da escola inglesa. Então eles pegaram aqueles estilos dessas duas escolas que eles mais gostavam e começaram a trabalhar. Então daí que surgiu a escola americana, né? Grande utilização do lúpulo, principalmente as variedades americanas. Então assim, eles usam uma quantidade muito maior de lúpulo e na sua grande maioria das vezes dos lúpulos americanos. Por exemplo, eu tive numa feira e eu tive contato com o pessoal que representava os plantadores de lúpulo
do Oregon, nos Estados Unidos. E eles tinham variedades, ali eles apresentaram variedades de lúpulo ali, com aromas e sabores ali, frescor, que eu ainda não tinha percebido. Inclusive, são lúpulos que algumas das marcas mais premiadas aí usam, né? Justamente por conta do terroir, por conta do solo, da parte climática. Então, ele oferece uma condição diferenciada para aquela produção de lúpulo. E aí o lúpulo ele se desenvolve com aromas e sabores ali diferenciados. E eles prezam muito por isso. Eles descobriram muitos locais, eles criaram muitos locais de plantação desses lúpulos por conta desse exagero bom que eles criaram e que eles tiveram que gerar esses lúpulos para começar a consumir. O teor alcoólico que a escola americana também utiliza, ele normalmente é um teor alcoólico maior do que das outras escolas, comparado com o mesmo estilo. Então, por exemplo, se a gente pegar uma American IPA e comparar com uma English IPA, a American IPA ela vai ter uma dosagem alcoólica maior do que a English na sua grande maioria. Dependendo da cervejaria, às vezes ela faz uma alteração, mas normalmente se for comparar um estilo com o outro ali, categoricamente, a americana vai ter um teor alcoólico um pouco maior. E eles têm também uma grande tendência com as sours, ale e madeira. Então, ou seja, são cervejas ácidas que eles investem, eles apostam muito nessas cervejas ácidas e as cervejas de madeira, que são as cervejas de guarda. E a escola americana, eles têm essa história da descoberta, né, da ciência, do cientista ali, cervejeiro. Eles, inclusive, também eles trabalham muito as cervejas ácidas, que são as sours, envelhecidas. E isso tem um resultado fantástico, na minha opinião. A gente consegue aí experimentar cervejas com aromas e sabores extremamente complexos e diferenciados, né? Que se não fosse essa capacidade de curiosidade da escola americana de estar buscando isso, a gente hoje não teria algumas coisas que a gente tem aí à nossa mão, né? Quando eu falo de aroma e de sabor, a gente fica pensando, né? Poxa, mas como que isso tudo funciona? Da onde que vem? Como que acontece? Existe um produto, né? É um gráfico que chama roda de aromas. Essa roda de aromas, ela vem ali registrado a grande maioria dos aromas, dos odores e dos sabores. Porque quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente só não fala da coisa boa, né, da cerveja, que são os aromas e os sabores. Existem também os off flavors, que são os defeitos. Então, por isso que vem na roda de aromas, ela vem ali escrito ali, vem mencionado aromas, odores e sabores, né? É bem legal estar falando isso, porque é uma ferramenta fantástica para usar, principalmente para quem está começando. Aí você tem acesso às principais referências que a gente faz de aroma, de sabor e de odor da cerveja quando a gente está fazendo uma avaliação de cerveja enquanto sommelier ou como um entusiasta ali que está se aprofundando mais nos estudos. Ele pega ali e começa a querer descobrir ali aromas e sabores. Então, essa roda de aromas ela vem para auxiliar nisso, ela vem para facilitar isso. Que aí, uma vez sabendo, a gente só precisa começar a associar esses aromas, esses sabores e colocar em sintonia com a nossa memória gustativa e olfativa, né? Que mais para frente eu vou estar falando disso. A roda de aroma é um vocabulário verbal para descrever as impressões sensoriais, flavors, off flavors e as sensações que nós temos
no palato quando a gente bebe as cervejas, tá? Olá, se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre cerveja, entre em contato, faça a inscrição do seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, @ricardonaif. Eu estou lá para tirar qualquer dúvida que você tiver.